O TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é uma condição que afeta cerca de 2 milhões de pessoas no país, segundo dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Dificuldades em gerenciar o tempo, se concentrar e seguir instruções são algumas características do transtorno. Confira na matéria de Andréia Monteiro. Primeiros sinais do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade em Juan foram inquietação e rapidez em realizar qualquer tipo de atividade. Mas o diagnóstico só veio após a inserção do menino na escola. Em casa eu achava que era uma criança normal, né? Ativa, gostava de brincar e tudo. Mas aí quando ele começou a ir para a escola, aí foi onde a escola me chamou, né? Que essa inquietação dele, essa realização rápida de tarefa, não poderia ser demoradas. Aí foi onde a gente descobriu que era no infantil, né, quando ele tinha 5 anos. O TDAH se manifesta de 3 diferentes formas: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas nenhuma dessas características são capazes de limitar Juan. O garoto dedica a maior parte do tempo para desenhar. Desde pequeno eu desenhava. Quando eu fiz 15 anos, mãe já começou a pagar um curso para mim. Aí eu fui aprendendo as técnicas para desenhar as pessoas assim. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a maior incidência ainda é em crianças, afetando cerca de 3 a 5% da população mais jovem de todo o mundo. A fase mais difícil do Juan foi de 8 a 14 anos. Após o diagnóstico de Juan, tudo mudou. Regina afirma que teve dificuldades no início, mas tentou buscar conhecimento para lidar melhor com a situação. Não existia tanto conhecimento, né, do TDAH e tinha poucos especialistas, né, já está com 12 anos, né, que a gente faz o tratamento com ele, aí melhorou bastante, porque eu me especializei, né, me formei em psicopedagogia, que serviu tanto para mim como mãe, como também para a minha área profissional, né, de professora. O TDAH só passou a ser considerado um transtorno a partir de 1992. Hoje já é possível detectar o TDAH até os 5 anos. Na vida adulta, a investigação se torna mais difícil. O diagnóstico geralmente é feito pelo psiquiatra, psicólogo ou neurologista. Todo o diagnóstico é feito com um olhar clínico. A criança precisa preencher e precisa ter os sinais clínicos observados pelos profissionais. O tratamento é feito multiprofissional e o diagnóstico também. Então, a gente busca o fonoaudiólogo, a gente busca o neuro, às vezes o psiquiatra, para que a gente elimine possibilidades. Então, algumas vezes os exames são solicitados, mas para eliminar possibilidades. Quem possui o transtorno geralmente tem dificuldade para se concentrar nas tarefas, perde objetos do dia a dia com facilidade, parece não ouvir enquanto os outros falam e é sempre um desafio na hora de organizar o tempo. Às vezes os pais têm a sensação também de parece que meu filho é surdo, porque eles chamam e a criança está tão concentrada ou pouco focada no que está acontecendo ao seu redor. Sorridente, Regina menciona como é ser mãe do Juan. Nós somos especiais, mães especiais, né? Porque Deus não vai dar uma criança que nem o Juan ou outros que precisam de alguma necessidade para qualquer mãe, né? Ele só dá para mães especiais. Realmente, Regina, é uma mãe muito especial, é uma missão, né? E a gente continua falando sobre o TDAH e para esclarecer um pouco mais sobre esse transtorno, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o médico psiquiatra Maurício Santos. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Muito obrigado. Então a gente vai só continuar falando um pouco, né, sobre o TDAH. Inclusive, a criança já nasce com esse transtorno. O que acontece é que às vezes o diagnóstico, na maioria das vezes, é tardio, não é isso? Exatamente. Se você me permite um preâmbulo, existem alguns problemas na psiquiatria que a criança já nasce com aquele problema, a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento, né? As crianças nascem mais ou menos, se desenvolvem mais ou menos do mesmo jeito em todas as partes do mundo, né?
a época de sentar, de andar, de falar, a época de conseguir brincar adequadamente com outras crianças, a época de conseguir sentar numa sala de aula e assistir uma aula, ser alfabetizado. Tudo isso acontece mais ou menos nas mesmas épocas em todas as crianças do mundo. Os pais já ficam esperando, né? Aquele cronograma de desenvolvimento. Exatamente, e ficam preocupados também, né? Ah, Quando meu não Deus, acontece. já deu um ano, ainda não falou, aquela coisa, né? Mas pode acontecer de algumas crianças terem umas pequenas diferenças nesse ciclo de desenvolvimento, né? Quando chega na idade de escolarização, 5 para 6 anos de idade, e a criança ainda não é capaz de manter o foco de atenção na mesma atividade, isso torna ela muito inquieta, como a matéria mencionou, muito inquieta, muito impulsiva, muito desatenta, e a gente fala em TDAH. Então é um problema que a criança já nasce com a tendência para ter, e ela vai desenvolver ao longo da infância, a gente vai perceber ao longo da infância, quando chega essa época ali dos 5, 6 anos, que precisaria ser capaz de manter o foco da atenção e não é capaz ainda, né? Então aí a gente começa a falar do diagnóstico. A questão tem algumas características também do autismo, então é por isso que precisa de um diagnóstico preciso, né? Para a questão até do tratamento, doutor. Sim, o autismo é um outro problema do neurodesenvolvimento, né? As deficiências intelectuais, o autismo, o TDAH, a dislexia, alguns transtornos da fala, são problemas do neurodesenvolvimento, né? O TDAH é um desses diagnósticos, o autismo é outro deles, né? E a diferenciação às vezes é bem difícil. Doutor, acho que eu acredito que muitos pais, quando o filho é diagnosticado com esse transtorno, ficam imaginando o que causou isso, aí fica procurando vários motivos. Existe um motivo que fez com que a criança nascesse com esse transtorno ou não? Não existe uma causa específica para a maioria desses transtornos. Existem várias causas já aventadas em pesquisas, mas normalmente não tem uma causa única, é um conjunto de fatores que vai desde uma predisposição genética até um problema que pode ter acontecido na época da vida intrauterina ou no momento do parto, algum problema nos primeiros dias de vida. Esse conjunto de fatores vai se misturar para gerar o transtorno. Nunca tem uma causa única isolada. Mas depois de feito esse diagnóstico, como é que é feito? Na verdade, eu só quero entender como é que é feito esse diagnóstico. A medicina ainda está devendo para a gente na hora de inventar um exame que permita que a gente dê o diagnóstico, né? Ainda não existem exames para mostrar por A mais B que a pessoa tem um TDAH, por exemplo. É preciso uma avaliação do especialista e a gente vai juntar a história contada para a gente pelos pais. A observação dos pais, é isso? Exato, a observação dos pais, a observação da professora na escola, a nossa observação do consultório e, às vezes, uma bateria de testes psicológicos feitas por neuropsicólogos também podem ajudar a gente a dar esse diagnóstico no caso específico do TDAH. Ou seja, né, todo mundo tem que colaborar, é família, são especialistas, e depois que é feito esse diagnóstico, é possível fazer um tratamento e fazer com que essa criança tenha assim, uma vida normal, doutor? Com certeza, não apenas é possível, como deve ser feito, né? O TDAH, os pacientes não são, obviamente, todos iguais, né? Tem casos leves, moderados, graves, né? Um caso leve de TDAH pode até ser conduzido sem a necessidade de um tratamento muito específico, né? Apenas com algumas intervenções familiares e escolares daria para resolver o problema. Mas, na maioria dos casos, vai ser obrigatório fazer algum tipo de tratamento. Por quê? O tratamento não vai curar, na verdade, o problema. O tratamento vai evitar que o TDAH prejudique a vida daquela criança, prejudique o desenvolvimento dela até que ela chegue na adolescência, na vida adulta. Geralmente, pelo menos numa parcela dos casos, o problema vai amenizando ao longo do tempo e chega uma hora que o tratamento já não é mais necessário, né? Mas se você não trata, se você só espera melhorar com o tempo, com o próprio desenvolvimento natural da criança, ela pode chegar até a adolescência e até a vida adulta, às vezes, ainda com problemas na capacidade de atenção, de organização. E isso vai prejudicar muito a escolaridade, a vida profissional, a capacidade de socializar, de fazer amizades e manter amizade de maneira adequada. Até o vínculo da criança com a família pode ficar prejudicado por conta dos problemas de comportamento. Então é obrigatório fazer o tratamento para não deixar que haja um prejuízo no desenvolvimento da criança como um todo. Como é que é feito esse tratamento, doutor? O que mais funciona é o uso de psicoestimulantes, né? São medicações que estimulam uma região do cérebro que é a responsável por organizar esse foco, né? Quando você usa uma medicação desse tipo, a criança adquire a capacidade de ficar focada em alguma atividade e isso naturalmente melhora a inquietação, melhora a impulsividade, faz ela ficar mais focada na mesma atividade por muito tempo e, portanto, fica menos inquieta.
Mas o tratamento não pode parar por aí. Se você apenas usa a medicação e não faz o restante, você apenas ameniza o problema. É preciso ter intervenções na escola para ajudar a criança a lidar com aquelas pequenas dificuldades que ela ainda pode ter. É preciso um tratamento com psicólogo, né, para ajudar nos aspectos comportamentais. É preciso fazer um treinamento parental, né, uma espécie de terapia familiar para ajudar a família a lidar com as dificuldades que aquela criança pode ter. Então, basicamente, essa tríade, né, de psicologia, principalmente as terapias comportamentais, o uso de medicação psicoestimulante e as intervenções familiares e escolares. E como o senhor falou, né? Se não existir esse tratamento, se esse paciente, essa criança ou até adulto, né? Porque assim, é um tratamento que tem que ser contínuo, né? Tem que ser constante, é praticamente a vida inteira. Se não fizer esse tratamento, com certeza vai ter sérios danos, principalmente na vida social, como o senhor falou. Sim, posso fazer um parêntese. Em metade dos casos, aproximadamente, o TDAH ele meio que desaparece ao longo da infância e da adolescência. Desaparece entre aspas, né? A criança adquire a capacidade de concentração e de autocontrole da própria movimentação, da própria impulsividade ao longo da adolescência e da vida adulta. Então, em muitos casos, o tratamento ele se encerra ali em algum momento da adolescência e pronto, né? Aproximadamente metade dos casos. Numa outra metade dos casos, principalmente aqueles que não foram adequadamente tratados, os problemas podem persistir na vida adulta. E, geralmente, no adulto, você não vai ver essa tríade clássica de hiperatividade, impulsividade e desatenção. No adulto, você vê muito mais a desatenção e uma outra coisa que a gente chama de falhas em funções executivas. Capacidade de organização, capacidade de planejamento. A gente viu na matéria, né? Exatamente. Uhum. Capacidade de autodirecionamento, capacidade de se organizar para atingir metas. Então, uma série de falhas que não são diretamente do TDAH, mas são uma espécie de sequelas de um TDAH não tratado, né? Então, isso aqui é mais comum de você ver na vida adulta. Aí é onde o adulto tem que procurar essa ajuda, né, com os profissionais. Exatamente. Então, a gente agradece a sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Notícias de Picos, doutor. Eu que agradeço.